Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E, primeiramente, mais uma vez, aquela mensagem de apoio, aquela mensagem de esperança, de amor, que tudo possa dar certo no nosso dia de hoje para todos nós, tá bom, gente? Então, vamos lá. Nossa aula de literatura, quinta-feira, levando aí para você mais assuntos, mais conteúdos sobre o classicismo, a continuação sobre o classicismo. Semana passada nós trabalhamos aí o conceito inicial de classicismo e hoje nós vamos corrigir os exercícios da semana passada, tá bom? E também dar continuidade aí à nossa poesia épica do Luís de Camões, tá bom, gente? E aí vocês vão ver os Lusíadas. Lusíadas é interessante, tá bom? Então vamos corrigir o nosso exercício, gente. Começa na página 26. Aqui na página 26, vou até colocar para vocês. Que começa com esse texto aqui. Esse texto, ele é dos Lusíadas. Ele já é do Lusíadas. E é o canto 1. Lusíadas ele é dividido em cantos. Tá bom? Em cantos. Então esse é o canto 1. Né? As armas e os barões assinalados. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre a gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Legal, né, gente? Como o Luís de Camões, ele produz, como ele monta essa estrutura desse canto. Beleza. Primeira questão. Identifique o esquema de rimas da estrofe. Então, gente, primeira questão. Como é que você vai identificar? Sempre você identifica a rima, tá? Pelo final. Então, assinalados rima com o quê? Com navegados. Então, gente, como que você vai classificar isso? Você classifica pelas letras do alfabeto. Então, se essa é a primeira rima que você achou, você vai classificar como rima A, né? Assinalados rimas com navegados. Lusitana, rima com o quê? Com Taprobana. Então, eu tenho uma segunda rima, rima B. Esforçados, rima com assinalados e navegados, rima A. Humana, rima aí com Taprobana e Lusitana, então rima B. E edificaram, rima com sublimaram, então rima C. Professor, então eu tenho que pegar as letras do alfabeto e verificar ali as rimas e classificar exatamente. Rima A, rima B, rima C, rima D, rima E e assim sucessivamente, beleza? E professor, em relação à métrica, como assim em relação à métrica, professor? Lembra que semana passada nós falamos sobre as sílabas poéticas, a contagem das sílabas poéticas? Pois é, vamos ver quantas sílabas poéticas nós temos aqui nesses versos. Olha só, já está dividido aqui bonitinho pra gente. 1, 2, 3, 4, porque aqui as vogais, né, elas contam como uma só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês lembram que a gente conta até a última sílaba tônica. Então, qual é a última sílaba tônica? Lá. Professor, mas e o 2? O 2 é átono, não tem força. A gente conta até a última sílaba tônica, beleza? Então 2 é cortado aqui, beleza? Então nós temos 10 sílabas poéticas. 2. Preste atenção à leitura em voz alta feita pelo professor, nós fizemos ali, né, anteriormente. Você vai perceber que esses versos foram escritos não só para serem lidos, mas para serem declamados. Qual a sua impressão sobre a sonoridade desses versos? Porque ele é impungente, né, gente? Ele é forte, ele é sonoro de fato. Ele é de fato, esses versos, eles são de fato intensos, né? Eles têm uma eloquência muito grande. Então, vocês percebem que ao final de cada verso tem palavras que são palavras fortes, palavras que dão uma ênfase muito grande, né? Então você percebe que por isso que ele é feito para ser declamado, tá bom? E eu fiz justamente a declamação para vocês perceberem essa questão.
3. A métrica empregada em Os Lusíadas se tornaria padrão nos épicos de língua portuguesa. Com base no esquema acima, que métrica é essa? Aquela métrica que eu falei para vocês, são versos decassílabos, porque tem 10 sílabas poéticas. E professor, tem mais alguma informação que o senhor pode dar sobre os versos dos Lusíadas? Sim. Vejam bem, eu vou até aumentar aqui, vou até dar um zoom maior. Percebam que a sexta e a décima sílaba dos versos dos Lusíadas, eles são tônicos. Olha só, presta atenção. Qual é a sexta sílaba aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vocês vão perceber, gente, que a sexta sílaba vai ser tônica. Como assim, professor? Veja bem, qual é a sílaba mais forte de barões? Barões. Rões, né? Barões. Então a sexta vai ser tônica. De assinalados, qual é a sílaba mais forte? O lá, né? Assinalados. Então vamos ver qual é a posição de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho a décima sílaba aqui, que é o lá, e a sexta sílaba, que é o que? O rões. Então eu tenho nessa sexta e nessa décima sílaba, sílabas tônicas, né? Então quando eu tenho essa formação dentro dos versos decassílabos, eu tenho o que? Versos decassílabos heróicos, tá bom? Então tem um nome específico para os versos decassílabos quando eles possuem essa formatação, tá bom? Quando eles possuem esse quadro, quando tem a sexta e a décima sílaba mais forte. Então, versos decassílabos heróicos, tá bom? Quarta, com base nessas 3 estrofes de abertura de Lusíadas, qual povo tem sua história louvada nesses épicos? Os portugueses, né? Os portugueses. O povo português é o principal desse livro, tá, gente? 5. Por que Netuno e Marte são mencionados na abertura desse poema? Olha só, gente. Vocês sabem que ele mistura muito nesse livro a questão da mitologia greco-latina, tá? Então, olha só. Netuno, gente, aqui ó, Netuno, ele é o deus do mar. Enquanto que aqui ó, cadê? Marte, né, é o deus do que, gente? É o deus da guerra. Netuno é o deus latino, né? E aqui ó, Marte também vai ser um deus latino, certo? Então vocês percebem essas questões relacionadas à mitologia, tá bom, gente? Então sempre essa marcação da cultura greco-latina vai estar presente aí, gente, nos versos, nos cantos de Lusíadas. E, gente, o classicismo seguia essa questão dos clássicos, de seguir a mitologia greco-latina. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre isso, né? Muito bem. Aqui, gente, olha só. Nós temos o canto quarto, né, o quarto canto aí, e aí eu tenho a sexta questão. Vocês viram que vocês perceberam que tem aí uma coisa bem curiosa, né? Um velho falando que essa viagem dos portugueses é uma cobiça, né? Para que tanta cobiça? Para que tanta coisa? Para que tanta vaidade, certo? Se vocês vão praticar tanta injustiça, por que tantos homens vão morrer, né, para isso? Porque, olha, que mortes, que perigos, que tormentas, certo? Que crueldades neles experimentas. Então, gente, você percebe que há um velho, que tem experiência, e ele questiona essa ida dos portugueses a descobrir novos mares, descobrir novas terras, certo? E a sexta questão diz o seguinte: no início do trecho, Vasco da Gama descreve a cena de preparação dos navegadores para a partida da terra natal.
qual é o clima geral daqueles que acompanham o momento? Gente, é um clima de apreensão e tristeza, porque vocês sabem que nas grandes navegações antigamente não era seguro retornar. Vocês lembram que existiam aquelas lendas que até certo momento, até certo lugar, até certo território, acabava o mundo. Não existia ali uma passagem para o outro lado. Ali acabava o mundo e as pessoas acabavam morrendo ali. Então tinha esse mito. Então a questão da tristeza, a questão de ser apreensivo é justamente por isso, porque não se sabia se as pessoas iriam voltar, muito por causa dessa questão dessa mitologia, tá bom? E aqui eu vou responder com vocês, gente. Cadê? Aqui, ó. Sétima questão. Além de Baixo da Gama, que narra esse fragmento do canto quarto, outro personagem tem sua voz representada em discurso direto. Quem é ele? É o velho do Restelo, Esse episódio, ele é conhecido como o velho do Restelo, que ele traz esse pessimismo em relação à navegação dos portugueses, tá bom, gente? Tá bom? Beleza, vocês vão ver daqui a pouco no slide que eu vou trazer esse episódio do velho do Restelo. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje sobre os Lusíadas, e principalmente sobre Luís de Camões. Beleza? Vamos lá. Então nós falamos aí, só fazendo uma recapitulação, fazendo uma recuperação dos conteúdos, uma recuperação dos conteúdos, nós trabalhamos aí o classicismo na semana passada, tá, gente? E aí, nós falamos sobre tudo isso, certo? As características principais e tudo mais. Beleza. E aí nós chegamos agora, certo, aos Lusíadas, que é a principal obra épica do Luís de Camões e principal obra também do classicismo. Professor, o que significa épico mesmo? É quando você tem uma narrativa que tem um herói, que tem sempre ali os fatos narrados, tá bom? Então sempre a narrativa épica, ela vai ser um pouco mais extensa, tá bom? Ok? Então os Lusíadas é uma obra extensa e é um exemplo de narrativa épica do classicismo, tá bom? Professor, não sei o que é, não sei o que está acontecendo. Nós vamos ver um vídeo que explica justamente como o Luís de Camões estruturou, essa obra dos Lusíadas, tá bom? Então vamos lá, prestem bem atenção. Vou aumentar aqui, vamos lá. Pouco antes da Estância 20, a frota lusa obrigou os deuses a montarem um concílio glorioso no Olimpo, que fora convocado por Tonante, que é Júpiter, através do neto do gentil Atlante, Mercúrio, Calma aí. o mensageiro. Júpiter ordena Mercúrio a avisar os 7 céus, porque na época de Camões predominava o sistema ptolomaico, que propunha que a Terra era o centro do universo e os demais planetas giravam em torno dele. Dentre os deuses que ocupavam os assentos reluzentes estavam Poseidon, Apolo, Baco, Artemis, Vênus e Atenas. A causa de Camões colocar o julgamento do destino dos portugueses eram para realçar a imagem portuguesa e a importância de sua viagem para a Índia. O primeiro a falar foi Júpiter, alto, assim dizendo: com tom de voz começa grave e horrendo. Afirma a coragem e valor dos portugueses e até os compara com heróis antigos. E diz ainda que o deus destino sabe as proezas dos lusos. Baco, por sua vez, não concordava no que Júpiter dizia. Conhecendo que esqueceram seus feitos, se lá passar a lusitana gente. Em outras palavras, não queria perder popularidade. Os fados, ou adivinhos, tinham ouvido uma gente fortíssima da Espanha. É uma antiga maneira de se denominar a Península Ibérica, incluindo Portugal. Voltando à história, chegariam por alto mar à Índia. Então, gerou-se muita discussão entre os deuses.
gerada pela intervenção de Baco, o maior opositor dos portugueses. A terceira intervenção é de Vênus, que se declara a favor dos portugueses, acha-os parecidos com seus amados romanos e pela semelhança de sua coragem e língua, e diz ainda que Baco fora companheiro de Luso, possível antepassado dos lusitanos. Então, Júpiter não deveria voltar atrás de sua soberana decisão. Os céus e a terra tremeram com o tumulto dos deuses. Romperam-se os galhos da mata escura, tal tumulto levantado entre os deuses do Olimpo consagrado. Mas Marte, que a Vênus apreciava, dentre os deuses levantados, trazia o forte escudo. Camões, na estância 36 e 37, traz muitas qualidades ao deus da guerra. A viseira do elmo de diamante, alevantando um pouco, muito seguro, põe-se diante de Júpiter, armado e seguro. O céu tremeu e Apolo, deturvado, um pouco a luz perdeu, como enteado, e assim disse: ó Pai, cujo império obedece tudo aquilo que criaste, se esta gente procura outro mistério, como há tanto tempo ordenaste, não ouça mais. E os argumentos de Baco parecem ser suspeitos. Assim, Marte convence Júpiter. Camões escreve que a lógica de Marte venceu a de Baco, assim fortalecendo os conceitos gregos. Júpiter pede a Mercúrio, que é mais ligeiro que o vento e que uma flecha bem armada, que mostrasse o caminho para os lusos. Então, vocês perceberam aí, gente, essa questão da influência Pouco antes dos... da Estância 20, só passar a aqui frota rapidinho. lusa obrigou os deuses a montarem um concílio glorioso no... Então vocês perceberam que antes de começar a narrativa, toda uma explicação de por que os portugueses tinham que se lançar ao mar, né? O apoio de alguns deuses e a contrariedade de outros deuses, que é o Baco, né? Que ele deu o exemplo. O Baco não tinha ali nenhuma perspectiva positiva em relação a isso, ele era contrário ao lançamento, né, dos portugueses ao mar, certo? E aí outros deuses, né, Vênus no caso, foi quem apoiou totalmente, né, os portugueses, justamente porque eles lembravam os romanos, eles lembravam, né, guerreiros, e tinham ali a exuberância da língua portuguesa. Claro, o Camões puxando também sardinha, né, para os portugueses e para a língua portuguesa, né, gente? Então, olha só o que acontece. O Camões, gente, ele ficou muito conhecido aqui pelos Lusíadas, tá bom? Então, essa foi a sua grande obra, como eu falei para vocês, porque tem um cunho que nacionalista, exalta o período das grandes navegações portuguesas, quando Portugal estava em ascensão, né? Inspirado em Virgílio e Homero pela forma e pelo tema. Quem é Virgílio e Homero, gente? São autores gregos, né? Então sempre voltando o quê? Lá para a Grécia, sempre voltando lá para Roma. Camões utiliza-se também da mitologia greco-romana para tecer a epopeia. Baco teria se voltado contra os portugueses por ser dono dos territórios indianos. Entenderam por que Baco ficou contra os portugueses? E Vênus, por gostar do povo lusitano, estaria a seu favor. Muito legal, né, gente? A gente percebe que tem uma questão muito boa aí. Assim, a viagem real de Vasco da Gama mistura-se a essa narrativa mitológica, escritos em 10 cantos, 1102 estrofes, né, 1102 estrofes, 8.816 versos e cada estrofe organizada em 8 versos. Os Lusíadas é uma obra de linguagem culta e elevada, porque é do classicismo, então o classicismo tem essa linguagem mais elevada, conforme a característica da poesia épica.
e conta heroicamente os reis e os fidalgos portugueses a partir da conquista de novos territórios, adicionando também outros episódios gloriosos da história de Portugal. Então, gente, esses poemas eram exclusivamente nacionalistas, tá? Para exaltar aí, gente, o povo português, exaltar a moral, elevar a moral do povo português, certo? Copiem aí no caderno de vocês a estrutura dos Lusíadas, da obra Os Lusíadas. Então, olha só, são 10 cantos, tá? 1.102 estrofes, 8.816 versos decassílabos. Olha o trabalho que deu, né, gente? 8.816 versos decassílabos. E aí, formados aí em oitava rima, certo? Lembra aquela versão que nós vimos do exercício anterior, que no início da aula, A, B, A, B, A, B, C, C, tá aqui, ó. Né? Lá nós vimos o exemplo e tá aqui. E fechado em oitava rima, seguindo aquela sequência de rimas que nós vimos nos exercícios. Tá bom? E nós temos os decassílabos heróicos, aquilo que eu falei para vocês, certo? E também nós temos alguns sáficos, alguns decassílabos sáficos, que a sílaba tônica está na quarta sílaba, na oitava sílaba e na 10ª sílaba, tá bom? Então vão aparecer alguns sáficos também, mas o que aparecem, né, o que vão aparecer mais são os decassílabos heróicos, que são as sílabas tônicas da 6ª e da 10ª sílaba, tá bom, gente? Muito bem. Aí nós temos a proposição, tá? A proposição, o que é? A apresentação. Olha, o que eu estou falando para vocês, gente? Eu estou pegando a estrutura parte por parte dos Lusíadas. Então é importante você copiar no seu caderno. O que é a proposição? É a parte 1, né, dos Lusíadas. É a apresentação da matéria a ser cantada, os feitos dos navegadores portugueses, em especial o da esquadra de Vasco da Gama e a história do povo português, como eu falei para vocês. Os Lusíadas, ele vai contar aí os feitos do povo português, exaltar o povo português, trazer a autoestima para o povo português. Por quê? Vocês lembram que Portugal, na época das grandes navegações, né, estava lá no auge. Então, vocês sabem, gente, que depois disso Portugal caiu. Então, o Luís de Camões, ele tem a estratégia de elevar novamente Portugal, né, a um status de potência, certo? Bacana. Parte 2. Qual é a parte 2? Ei, copia no seu caderno, isso vai ser importante, hein? Invocação. O poeta invoca o auxílio das ninfas do rio Tejo, as Tígelas, que irão inspirá-lo na composição da obra. Olha só, gente. Professor, as ninfas também remontam aí, relembram também a mitologia greco-romana, sim, principalmente a de Grécia, tá bom, gente? Então, percebam que sempre ele vai fazer uma ligação, sempre eles vão estar ligados aos conceitos clássicos de Grécia e de Roma, tá bom? Então, invocação é quando ele invoca o auxílio, ele pede ajuda, né, dos deuses, das ninfas, para poder compor a obra, né? Muito legal. A terceira, a dedicatória, gente. A dedicatória, olha só, presta atenção. Então, nós vimos aí os primeiros 2 passos. O terceiro passo da obra dos Lusíadas é quando ele faz a dedicatória, que é o poema, tá bom? Que é dedicado ao rei Dom Sebastião. Óbvio, né? Ele tinha que dedicar ao rei, visto como a esperança de propagação da fé católica e continuação das grandes conquistas portuguesas por todo o mundo. Obviamente, né, a gente tinha que dedicar à coroa portuguesa, tinha que dedicar a Dom Sebastião. Por quê? Porque esse era o projeto de exaltar Portugal,
Então, se exalta Portugal, tinha que exaltar também a coroa portuguesa. Era um projeto que eles tinham, né, justamente valorizar Portugal. Quarto passo é a narração, né, é a matéria do poema em si, né, então é o conteúdo em si, de fato, são os cantos, né, de fato. A viagem de Vasco da Gama e as glórias da história heróica portuguesa, tá bom? Então a história heróica portuguesa, porque, como eu falei para vocês, o intuito é mostrar a vitória de Portugal, mostrar que os portugueses eles são independentes, que os portugueses eles são ali pessoas vitoriosas, pessoas que se lançaram ao mar justamente para poder vencer todos os obstáculos. E o quinto, né, gente? Aqui, que é o epílogo, contém críticas do poeta, lamentações sobre a realidade, exortações ao rei e etc. O tom destas últimas duas estrofes é pessimista, criticando a decadência do país. Claro, né, gente? Como eu falei para vocês, Portugal naquele momento estava decadente. Então, esses primeiros cantos justamente para elevar a moral. Só que o Camões ele não deixa de ser realista, né? Ele vai tecer algumas críticas também a Portugal, tá bom? Aí, lembra que eu falei para vocês do Velho do Restelo, né? Que ele fala aí sobre os perigos em relação à ambição e à cobiça que Portugal está tendo ao se lançar ao mar? Pois é. Aqui, ó, né? Aqui nós temos aí o livrinho sobre os Lusíadas e ele fala, né, gente? Quando ele vou ler exatamente o que está no livro, né? Quando o velho fala. Tais palavras tirou do esperto rei. Ó glória de mandar ou vã cobiça desta vaidade, a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto, que se atiça a aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho, que justiça fazes no peito, vão que muito te ama. Ou seja, né, ele fala, poxa, por que vocês estão mandando tantas essas pessoas? Por que tantas tormentas? Né? Ele fala aqui, ó, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Então, o Velho do Restelo, ele critica, né, esse lançamento, essas expedições de Portugal. E mostra também, né, gente, pode ser uma interpretação que a gente pode ter, que são as críticas do povo de Portugal. Porque como as pessoas, né, as pessoas queridas, as pessoas amadas, elas iam ao mar, né, se lançavam ao mar e não sabia se voltaria ou não, então pode ser também uma crítica geral aí do povo de Portugal. E nós temos o episódio muito conhecido também, tá, gente? O gigante Adamastor, né? Uma tempestade é descrita com o aparecimento de um monstro a defender a região marítima que Vasco da Gama estava atravessando. Então, não sei se vocês já viram em algum desenho o gigante Adamastor, né? Mas ele se mostra aí justamente para defender a região, o limite, onde se acreditava que não se passaria dali, certo? E aí, o que aconteceu? Os portugueses, obviamente, venceram o gigante, né? o gigante Adamastor. Vejam como ele era, como eles descrevem o gigante Adamastor, né? Olha só, disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Então mostra aí toda
a questão, né, de montar o monstro mesmo, de montar ali aquela questão, a imagem assustadora do gigante Adamastor, para mostrar, para exaltar ainda mais a vitória dos portugueses, tá bom? Então é isso, gente. A nossa atividade aí, páginas 31 a 36. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, sobre os Lusíadas, sobre o Luís de Camões, sobre a poesia épica do Luís de Camões. Então nós temos aí os nossos exercícios, páginas 31 a 36, tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E hoje vamos explicar a nossa atividade de literatura, tá bom? Quinta-feira, dia 11/3. Então, nós vamos aqui explicar a nossa atividade, beleza? Bacana. A primeira questão diz assim, tá, gente? Leia o texto abaixo para responder as questões propostas. Aqui você tem um textinho que nós trabalhamos lá na nossa videoaula, tá bom? Um textinho que nós trabalhamos lá na nossa videoaula. Sobre o que, gente? Sobre os Lusíadas. Os Lusíadas, que é a obra o quê? A obra épica do Luís de Camões, do autor Luís de Camões. Professor, o que é poesia épica mesmo? Você lembra que eu falei no slide, né, no vídeo, que a poesia épica narra ali os fatos, narra fatos heróicos, envolve todo uma construção, sequência, né, de fatos e narrativas. Então, os Lusíadas é um exemplo de poesia épica. Por quê? Porque é em forma de versos, certo? E traz aí a conquista do povo português, a conquista do mar, né, pelo povo português, tá bom? Então, primeira questão, o que foi os Lusíadas? Então, gente, acabei, né, de comentar com vocês o que foi o Lusíadas. Então, você já fica atento, né, para fazer essa questão. 2. Por quem os Lusíadas foi produzido? Olha aí que legal. E a questão número 3. Encontre no caça-palavras abaixo as 5 partes que correspondem à estrutura de Lusíadas. Gente, vocês viram lá no slide que eu falei que essa obra, como ela é muito extensa e ela é um pouquinho antiga também, ela é dividida em 5 partes. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então lá na videoaula eu expliquei passo a passo como ela é dividida, tá bom? Como ela é estruturada, ok? Como Luís de Camões estruturou essa obra. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, beleza? Para justamente tirar ali uma questão que você ficou indeciso, tá bom? Então, qualquer coisa a gente resolve a pendência, a questão, tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço e até a próxima aula.